Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô aqui, para dar aí a minha despedida, de The Bad Batch. A gente teve o último episódio de todos, foi o final da série como um todo e, cara, eu tenho que dizer que eu gostei muito, foi muito legal acompanhar esse grupo, E eu vinha reclamando um pouco, de The Bad Batch justamente porque eu acho que essa última temporada, principalmente, estava faltando, acontecer algumas coisas e principalmente na questão de gravidade. A gente não tinha muito peso na história, sabe? A gente não sentia em nenhum momento alguma preocupação real com os personagens. Eu, pelo menos, não tinha esse sentimento, mas que dissipou totalmente nesse final, cara? E eu já... Quando eu vi ali no Disney Plus, que a gente tinha um episódio de 51 minutos, eu já imaginava que seria algo realmente diferenciado. E fico feliz que eles conseguiram dar o final que eu acho que The Bad Batch merecia, pelo menos de acordo com a minha opinião. Eu gostei bastante do episódio, gostei bastante do encerramento e para mim valeu muito a pena acompanhar esse grupo até aqui. E vamos discutir, alguns detalhes sobre o episódio, porque tem muita coisa para falar, cara. Nossa, se não vinha acontecendo muita coisa, nesse episódio aconteceu tudo. Então, beleza? Vamos falar? E, esse episódio, o episódio 15, ele se chama A Cavalaria Chegou. E essa é uma referência à primeira vez que a gente vê da Bad Batch, que é lá em Clone Wars, que justamente a primeira frase que eles dizem, na verdade, quem diz é o Wrecker. Então, foi bem na introdução dos personagens aí. E o episódio, final, tem esse título indicando pra gente aí uma espécie de ciclo, indicando pra gente onde essa jornada começou e onde ela tá terminando agora. Achei bem legal essa referência aí, o pessoal mandou bem nessa escolha de título e claro que faz sentido com o episódio, que é basicamente um resgate ali da ômega dos clones que estão na base de Tantis. Então fez total sentido, muito boa essa referência que eles fizeram. Então, eu tenho que dizer que sim, a série valeu muito a pena acompanhar, foi muito boa, embora The Bad Batch, na minha opinião, ela não tenha tido o mesmo brilhantismo que Clone Wars teve, eu acho que The Bad Batch é uma grande adição a Star Wars e eu já vou falar da importância dela, vou deixar mais lá para o final do vídeo, falando da importância do grupo, de The Bad Batch para a história de Star Wars como um todo, que tem uma importância aí maior do que a gente imaginava, do que pelo menos eu imaginava. Então vamos lá, vamos por tópicos agora. A gente teve episódio, espero não esquecer nada, tá, pessoal? Realmente aconteceu muita coisa, eu anotei aqui uns tópicos para falar, mas se eu esquecer alguma coisa aí, perdão. Bom, mas vamos lá, A gente tem um episódio muito tenso, com essa questão da gravidade. Toda hora eu pensava, por exemplo, que algum personagem poderia vir a morrer. Eu já tinha imaginado que quem morreria talvez seria a Emery. Não acreditava que eles matariam um membro do grupo. Mas desde que eu comecei a assistir o episódio, cara, bateu aquele medinho sério de personagens do The Bad Batch morrerem, Por exemplo, o Wrecker ali no começo já começa mal o episódio, que ele teve uma briga lá com um bicho ali do episódio passado, então ele está bastante ferido. Eu fiquei realmente com medo que ele pudesse vir a morrer durante o episódio. O Crosshair também dá umas ideias aí de que talvez ele faça um sacrifício, que ele fala, não, a Ômega precisa de vocês, talvez não dê para todo mundo sair daqui, então deixa comigo. Então também bateu aquele medinho do Crosshair. Crosshair, cara, na verdade é meu personagem favorito, porque eu já achava muito badass, assim, aquele negócio dele basicamente ser o pistoleiro lá da DC, dentro do universo Star Wars, as cenas em que ele coloca aqueles espelhinhos, sei lá o que ele coloca uns espelhinhos assim e faz o tiro laser ficar rebatendo de um lado para o outro, cara, eu achava essas cenas dele muito sensacionais. Eu também gostei do arco que ele teve, principalmente ali na segunda temporada, em que ele tem essa percepção de que não basta, por exemplo, a ideia de que bons soldados seguem ordem, se essas ordens, por exemplo, vêm do Império, vêm dessas atrocidades que o Império comete. Então ele tem um arco muito legal para mim, então já dava aquele medinho dele vir a morrer, mas eu pensava, se ele morrer pelo menos é uma redenção pro personagem,
mas já vamos falar disso. O Echo também, cara, todo mundo ali podia morrer, basicamente, o que tornava esse episódio bastante tenso, deixava a gente bem preso a ele. Então era isso que estava faltando na série e eles conseguiram trazer nesse último episódio. Agora vamos para pontos bem específicos, né, pontos do episódio em si, dos acontecimentos, e vamos falar aqui, né, que é da Ômega. A Ômega, né, ela consegue executar o seu plano ali, ela consegue promover o escape e retirar as crianças ali daquela sala do cofre, né, acho que chama cofre, consegue tirar as crianças daí, mostrando, né, como ela é perspicaz, como que ela aprendeu muito com o grupo, né, a The Bad Batch, nesse tempo que ela passou com eles. E, cara, ela fez uma loucura, né, ali, ela soltou aquele bichão, soltou esqueci o nome do bicho, né, mas é basicamente um banguela pescoçudo, né, um banguela lá de como treinar seu dragão, e o bicho sai destruindo tudo, realmente uma boa distração ali, causou caos, trouxe muita ação pro episódio. Essa questão foi bem legal. Só que a gente tem ali, né, que apesar disso, a gente tem o Hemlock também, o grande vilão aí de The Bad Batch, junto com o Rampart também, já vamos falar do Rampart, mas o Hemlock, apesar de tudo, né, apesar desse grande caos, o Hemlock estava esperto, já imaginava o que poderia estar acontecendo ali, e ele se planejou bem ali para enfrentar a Força 99. Falando desse planejamento, né, cara, ele tem soldados muito poderosos ali, a gente consegue ver que aqueles agentes, que basicamente ele faz modificações ali para que esses clones se tornem mais poderosos, e, cara, esses agentes, eles são muito fortes, e a gente já tinha visto, acho que 1 ou 2 de atuação, né, durante a temporada, realmente eles deram bastante trabalho para a equipe, um sozinho deu bastante trabalho para a equipe, e agora a gente vê aquele tantos, cara, eu não sei quantos tinham ali, tinham uns 10, mas era muito, e quando eu vi eles aparecendo ali para enfrentar só 3, né, dos nossos protagonistas, enfrentar ali era o Crosshair, o Wrecker e o Hunter, cara, eu falei, nossa, agora ferrou, sabe? Agora não tem escapatória, alguém vai morrer aqui, sei lá, alguma coisa vai acontecer, porque... cara, eu achei muito legal como eles trouxeram uma identidade para cada um, né? Apesar de que a gente nunca tinha visto esses personagens antes, cada um tinha ali sua arma, então deu uma dinâmica interessante ali na luta, né? E, cara, esse episódio tinha coisa que realmente está faltando na série, né? Porque se a gente for lembrar de The Clone Wars era uma série muito brutal, cara, né? A gente, embora, né, seja basicamente um programa criança, adolescente ali, né? Ele era muito brutal, na minha opinião, tinha umas coisas muito loucas que aconteciam ali, e trouxe um pouquinho dessa vibe para esse episódio, né, cara? Porque simplesmente o cara decepa a mão do Crosshair, né? Nossa, achei bem impactante, mas acho que tá faltando umas coisinhas assim acontecerem, né? Bom, né, daí basicamente os nossos membros realmente não conseguem lutar contra esses caras, são muito fortes, e eles acabam sendo capturados. Enquanto isso, né, a gente tem que a Emery, o Echo e o Ômega, as crianças ali, eles se encontram, e, né, eles levam essas crianças para a segurança. A Emery fica encarregada de levar esse pessoal sair do planeta com eles, com essas crianças. E, né, aqui fica um ponto que eu tenho que falar, que era que eu imaginava que a Emery teria alguma espécie de sacrifício, mas não, foi só uma redenção mesmo, só ela colabora ali com a fuga, ela não morre. Ainda bem, né, não fico desejando a morte dos personagens, não, mas então ela cumpre esse papel de redenção, leva as crianças para fora. Eu acho muito engraçado que nessa parte, basicamente... a Ômega fala, eu vou junto, sabe? E o Echo nem discute. O Echo, acho que já cansou, sabe, de discutir. Não o Echo propriamente, né? Mas sempre que os personagens falam para a Ômega ficar, para não participar da missão, a menina dá um jeito ali de convencer todo mundo. E dessa vez o Echo falou, cara, eu não vou perder meu tempo aqui argumentando, só vamos, e é isso. Então, levou a criança mesmo, tá nem aí, pro meio da guerra, e é isso, cara. Aí, né, nós temos que eles conseguem fazer a libertação dos clones, né? Uma coisa que tinha ficado ali na temporada, que era mais o objetivo do grupo do Rex, né? O Rex estava querendo isso há muito tempo, fazer essa localização da base,
a gente tem que esses clones são libertados. Eu esperava que The Bad Batch, eu acho que eu já falei aqui no canal, eu esperava que The Bad Batch terminaria com uma grande guerra dos clones contra o Império, Stormtroopers, por essa revolta, né, esse sentimento de abandono que os clones tiveram. Não foi isso que aconteceu, talvez fosse mais legal se tivesse essa grande guerra dos clones, mas não vou reclamar, cara, eu acho que ficou, apesar de tudo, apesar de que pudesse ser realmente mais legal, eu acho que foi bom o que aconteceu, fica razoável, pelo menos. Então, esses clones são libertados e a gente tem aí mais um gostinho, né, de The Clone Wars. Né, The Bad Batch deriva, obviamente, Clone Wars, e em Clone Wars a gente está muito acostumado a ver os clones lutarem muito juntos, né, os clones sempre unidos, e tem um discurso do Echo muito legal ali, né, de que os clones não deixam os outros para trás, não deixam seus irmãos para trás. Então, cara, me trouxe aquela sensação de novo de The Clone Wars, que é simplesmente uma das melhores animações, na minha opinião. Dito isso, né, a gente também tem a libertação da Nala Se, né, a Nala Se que foi basicamente a grande cientista do projeto de clonagem, né, do projeto de clonagem Kaminoano, que foi forçada a trabalhar para o Império. E a gente tem, né, que a Nala Se é muito badass, cara. Eu jamais imaginaria que a gente teria a Nala Se tão badass, né? E, óbvio, né, o Rampart basicamente sendo um babaca novamente, né? Sempre um babaca. Tinha uma oportunidade de redenção, né? Mas nunca acreditei nesse cara. Então, a Nala Se, cara, ela proporciona pra gente um momento muito legal. E, nossa, foi muito... até ruim, sabe, falar isso, mas basicamente foi um momento muito... satisfatório ali, né, com ela basicamente explodindo o Rampart. Ele mereceu isso, né, mas convenhamos. Então, cara, Nala Se aí uma heroína, e fica legal essa questão da Nala Se ter encerrado isso, né, porque justamente basicamente ela começou isso, né, ela com o conhecimento dela proporcionou isso para o Império, e é ela quem termina com isso, ou seja, fecha aí um ciclo. E agora, cara, eu tenho um ponto bastante polêmico que eu queria tratar. Por quê? Eu não cheguei a falar isso nos outros vídeos, mas eu tinha uma ideia de que o Tech talvez não tivesse morrido, sabe? O Tech fosse um daqueles agentes que a gente viu antes na temporada. Inclusive, eu acho que tinha meio que um padrão de fala parecido, sabe? Eu não voltei para procurar isso, talvez depois eu dê uma olhada, mas aí surge um negócio meio perturbador, cara, porque o Hunter simplesmente empala ali um maluco no peito, um agente ali no peito, e eu pensava, cara, será que esse não podia ser o Tech? Sei lá, pode ser só uma viagem, sabe? Mas imagina se isso acontece, cara, uma coisa muito perturbadora, tipo, você basicamente mata seu irmão ali de uma forma brutal, sem saber, mas não dá pra concluir nada a respeito disso, né? E provavelmente não, né, cara? Embora seja muito esquisito que o Rampart consegue, lá no final da segunda temporada, né, basicamente entregar um souvenir ali com os óculos do Tech, sendo que ele despenca de uma altura enorme. Ou seja, é meio estranha essa questão, mas vamos, por favor, fingir não, né, cara? Não tem como a gente afirmar, mas por favor, vamos considerar que realmente não tem possibilidade de ser o Tech ali, beleza? Então, dito isso aí, já soltei a polêmica, né? Agora fica difícil falar do resto, mas beleza, vamos superar isso. E provavelmente não tem nada a ver, espero que não tenha nada a ver, cara. E, né, a gente tem, então, que outra satisfação nossa, né, é ver o Hemlock ser baleado daquela forma, cara. De novo, outra forma brutal. O Crosshair ali manda muito bem, né? Ele que tava sem uma das mãos, e cara consegue mandar muito bem ali, e o Hemlock vai pra vala, tchau, tchau. E uma cena bastante bonita, né? Uma cena bastante emocional ali, com a Ômega abraçando os dois na chuva, né? Porque a chuva torna tudo mais dramático. Então, bem bacana isso, cara. Tava faltando esse sentimento e eles entregaram, ainda bem. E justamente eles conseguem escapar bem na hora, né? Bem na hora que aparece um monte ali dos cruzadores imperiais, chega o Tarkin ali e eles escapam bem na hora, ainda bem. E a gente tem que falar aqui, né, da importância de The Bad Batch para Star Wars, cara, porque o que eles fizeram é maior do que eu imaginava, por exemplo, porque o The Bad Batch era basicamente um grupo de missões aleatórias, né, cara? A gente ia basicamente
está tentando sobreviver aqui na galáxia, então a gente pega qualquer missão secundária que aparece no caminho, a gente faz as missões secundárias, no final a gente acaba se envolvendo em algo maior, assim, mas geralmente a gente está lidando com questões secundárias. Então, nessa questão, né, qual a importância do The Bad Batch? A importância é que simplesmente eles frustraram o plano Palpatine. O plano Palpatine ali, né, de poder clonar a força, né, assim dizendo, né, de poder usar a força em clones, ou seja, com isso, né, ele basicamente já teria executado aquele plano lá que ele só vai executar ali nas sequels, né, ali em Ascensão Skywalker, que é o de se ressuscitar. Imagina se ele consegue isso antes, cara, o quão perigoso seria o Palpatine, aí basicamente a gente pode dizer que o Império estava de fato consolidado, né? E, né, a gente percebe que o Tarkin fala, então, já que esse negócio acabou, já que perdemos tudo, vamos agora focar todos os nossos recursos no Stardust, né? O Stardust fica óbvio aí pra gente, né, que se trata do projeto da Estrela da Morte. Então, cara, o The Bad Batch, né, teve uma responsabilidade grande aí, apesar de, por exemplo, não estar sabendo de nada da questão que isso era um projeto basicamente do Palpatine, da importância que isso teria no futuro, mas eles acabam fazendo algo bem grande no universo Star Wars, né? Colocando um bom final para essa equipe que foi bastante legal de acompanhar, uma equipe bastante diferenciada, e achei que foi um final bastante interessante para essa equipe, um final realmente que foi merecido. E agora, para falar ali basicamente do encerramento, né? A gente tem um encerramento bem bonitinho, assim. Primeiro só deixa eu falar do Echo, né? Cara, esse homem não para, esse homem não consegue sossegar. Ele toda hora tem que estar fazendo alguma coisa, cara. Ele acabou de, sei lá, fazer uma missão super difícil ali. Acabou de sair de uma situação difícil, de uma situação complicada, salvou um monte de clone, destruiu uma base super importante ali do Império, e ele não consegue parar, cara. Aparece outra missão pra ele, fala, tô indo nessa, e é isso, cara. O homem simplesmente é uma máquina, o cara não descansa. Então fica aí meus parabéns pro Echo, cara, o exemplo aí de cidadão no mundo. Se todos os clones fossem igual o Echo, cara, a gente não teria Império, né? O Império teria caído rapidinho, não ia precisar nem de Luke Skywalker, beleza? Então, fica aí meus parabéns pro Echo. E, né, falando do final em si, né, a gente tem um final bastante bonito, cara, com aquela sensação, sabe, de dever cumprido. É tipo ali o Thanos em Guerra Civil, sabe? Ele simplesmente senta ali pra dar aquela descansadinha porque fez o que tinha que fazer. E eu acho que foi essa mesma sensação com o final de The Bad Batch. É muito bonito. E ainda tem uma fotinho ali da equipe, né? Fica bem bonitinho ali no final, com a tela ficando preta, a tela desaparecendo, bem bacana. E, né, vamos falar aí do epílogo, cara. O epílogo, deixa eu já soltar uma polêmica aí, eu acho que o epílogo é até desnecessário, sabe? Não precisava estar ali, né? Não tinha necessidade, já tinha dado um bom encerramento. E claro que a gente sabe que o universo Star Wars, ele continuava dali para diante, né? O universo Star Wars é essa doideira de pontos no tempo, né? Uma hora a gente tá falando de uma época, outra hora tá em outra época, e pode ir para outra época bem mais distante, ou seja, é meio uma bagunça, assim, né? Mas uma bagunça que a gente gosta, eu diria. Então, eu acho que o epílogo não precisava, sabe? Podia deixar bem aberta essa questão da Ômega. E, né, a gente tem que ela aparece ali já grandinha, sei lá quantos anos ela deve ter, mas aparentemente ela já tá falando de rebelião ali, né? Então a gente tem que ela tá basicamente ali perto acho que da Batalha de Yavin, deve estar por aí, sabe? Alguns anos bem próximos assim. E, né, que ela tem esse espírito de luta, ela quer continuar essa luta, né? E a gente vê o Hunter lá, a preocupação com ele, né? Basicamente uma preocupação paterna que ele tem com ela. E o Hunter sempre foi assim, né, cara? Sempre quis proteger muito a Ômega, mas a Ômega tinha esse espírito de luta. Tudo é legal ver que isso continua, que ela vai continuar lutando. E vamos ver aí, né, onde ela pode aparecer mais, né? Vai ser interessante. Eu gostei muito dessa personagem, acho que realmente dá para trazer ela mais vezes para Star Wars. E a questão da força dela, né, dela ser usuário ou não da força, cara, isso pode ser respondido também. Embora eu acho até legal a ideia de que, embora ela tenha essa contagem de midi-chlorians, embora
tem esse, digamos, um mínimo respaldo assim da força, mas seria interessante ela não conseguir usar, sabe, cara? Porque simplesmente não teve treinamento ou por outro motivo, sabe? Eu acho que foi muito forçado, por exemplo, a questão da Sabine, né? Ser uma usuária da força em Ahsoka. Isso foi bem forçado. Então já se forçou da Ômega, apesar de não ser tão forçado assim, eu acho que ficaria interessante deixar que, por não ter tido treinamento, por ser basicamente uma experiência recente assim, de replicação com a força em um clone, não funcionaria no caso. Mas isso fica para próximos capítulos aí de Star Wars, né, cara? Então é basicamente tudo isso que eu tinha para falar, né? Eu acho que eu falei demais nesse vídeo. A gente teve videozinhos bem curtos de The Bad Batch, mas esse aqui ficou bem grandão, mas eu tenho que deixar aqui minha satisfação, que eu gostei muito da série. E vamos ver se essa equipe aparece em outro lugar, né? Gostaria bastante, mas fica aí um bom encerramento com uma grande importância em Star Wars. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu!